Desde a nossa tenridade, alguns complexos fazem parte da nossa vida. Jung diz que o primeiro complexo que se desenvolve é o complexo da maternidade. E nessa relação entre o bebê, tanto o homem quanto a mulher, com a sua mãe, o complexo da maternidade fará com que ele tenha um afeto maior pela mãe ou um desafeto. E isso se externará na sua vida como um todo. Então, uma pessoa que na sua tenridade tem, vamos dizer assim, um complexo bem desenvolvido de maternidade, quando adulto, ele vai externar isso, procurando cuidar de pessoas, procurando cuidar de animais, de plantas, de objetos. Então ele terá esse cuidado maternal. Após o complexo maternal, Jung nos fala de um complexo paternal. E a característica mais forte do complexo paternal está relacionada à questão de autoridade ou de autoritarismo. Então, quando a pessoa cresce, se desenvolve, se esse complexo foi bom, vai ser uma pessoa que vai ter autoridade, vai ter austeridade, mas não vai ser uma pessoa autoritária. Não vai ser uma pessoa, principalmente se ela tiver um temperamento colérico, não vai ser uma pessoa que tem um autoritarismo exacerbado e controlador. Os complexos, eles nos levam, quando adultos, a termos caminhos os quais nos levarão a sermos pessoas ponderadas, alegres, extrovertidas, ou sermos pessoas sem ponderação, estouradas, introvertidas. Quando o complexo, ele, fazendo um jogo de palavras, complexa a nossa vida, então encontramos pessoas que têm um agir, um andar, um caminhar, uma vida doentia. Eu estou gravando aqui em meio ao final da rodovia dos Bandeirantes e estou gravando aqui por quê? Porque em nossa vida isso pode acontecer. Nós podemos estar tendo pontos de partidas ou pontos de chegada, os quais ou podem estar nos levando a um caminhar, a um lugar melhor em nossa vida, ou pode estar nos levando a chegar a um ponto de desamor, desespero, desesperança. A questão é que se você não souber trabalhar os complexos que fazem parte da sua vida, e se você não souber como administrá-los, sua vida será desequilibrada. Então, usando a questão do complexo materno, pessoas que tiveram um relacionamento desde a sua tenridade com suas mães um tanto desajustados quando adultas, além de não conseguirem tratar bem os seus filhos, também não conseguirão tratar bem seu marido, não conseguirão tratar bem as pessoas ao seu redor, porque já lá na tenridade, esse complexo ele foi atingido de tal forma na mente, no coração dessa pessoa, que ela tende a ser uma pessoa que não consegue demonstrar afeto, demonstrar amor, não consegue administrar bem as rotinas do seu dia a dia, é uma pessoa destrutiva, é uma pessoa impaciente, irascível, arrogante. Do complexo que é o segundo nível, o paternal, pessoas que, por exemplo, tiveram um pai que não demonstrou uma autoridade realmente que pudesse levar essa pessoa, tanto o homem quanto a mulher, a entender o quão importante é o ensino do pai, mas foi
segunda etapa da vida, na questão do complexo paternal, a pessoa, por não ter tido um pai, ou por ter tido um pai exagerado, a pessoa vai, ao longo da sua vida, tanto o homem quanto a mulher, ou rejeitar a autoridade sobre si, ou usar de um autoritarismo. Então, em todas as suas relações, ela vai ser autoritária. Em todas as suas relações, ela vai ser dogmática, vai ser impulsiva. E isso faz com que a pessoa ela não consiga ter bons relacionamentos, ela não consiga se dar bem no trabalho, na escola, por onde quer que ela vá. Procure conhecer quais são os seus complexos, procure conhecer quais são as coisas que têm abalado o seu emocional, principalmente após esse complexo maternal e paternal, vem o complexo do ego. Então, pessoas que não desenvolvem o ego de uma forma equilibrada, e eu sei que a palavra ego muitas vezes denota só desequilíbrio, mas o ego ele faz com que a pessoa, em primeiro lugar, ela, quando bem equilibrada, ela saiba cuidar de si mesma, mas ela também, quando bem equilibrado, ela entenda o ponto no qual ela não pode querer se sobrepor aos outros. Um exemplo rápido, pessoas que têm o ego, o complexo do ego em diminuto, elas já não conseguem, e aí mistura com aquela questão do complexo maternal, elas não conseguem nem cuidar de si mesmas, então elas abandonam, se auto-abandonam. Aqui, por exemplo, se eu ficar aqui um tempo, e nesse período que eu estou por aqui, eu já vi alguns transeuntes passando, pessoas que já não estão cuidando de si mesmas. Nós, por toda a cidade de São Paulo, eu acho que em todo o Brasil, temos isso cada vez mais, pessoas que têm o complexo do ego tão para baixo, e aí entra a questão do complexo da inferioridade, mas, volto a dizer, está tudo ligado lá ao primeiro complexo da maternidade. Então essas pessoas elas já não querem mais cuidar de si mesmas. Se você encontra esse tipo de pessoa e você perguntar para ela sobre a sua mãe ou sobre o seu pai, essa pessoa ela vai se trancar, vai fechar a cara, ou ela vai começar a chorar, porque lá na sua tenridade esse complexo foi abalado, foi atingido. Então hoje ela não consegue nem cuidar de si mesma. Algumas pessoas cuidam exacerbadamente demais de si mesmas. Aí sim, é o complexo do ego no seu extremo. Então nós chamamos essas pessoas de egocêntricas. Pessoas que têm o ego tão elevado que elas buscam somente de si para si. Um outro complexo, rapidamente, que eu quero falar, é o complexo messiânico. E esse principalmente atinge os evangélicos ou os cristãos. O complexo messiânico, quando ele está de sua forma mais exacerbada, faz com que a pessoa ela se ache a salvadora do mundo. Então ela pensa que se ela não fizer algo, o mundo vai acabar. Se ela não fizer algo na vida da sua família vai acabar. Se ela não fizer algo na sociedade, a sociedade vai acabar. E por incrível que pareça, as pessoas podem até pensar, não, eu não tenho esse ego. Mas ele é muito comum. Se você, por exemplo, está numa empresa e só aquilo que você faz, só a forma como você executa o seu serviço é o correto, e eu conheço pessoas assim, obviamente eu sei que há um pouco disso em mim. Então isso é um complexo messiânico. A pessoa pensa que somente ela sabe fazer as coisas certas no trabalho. Então o complexo messiânico, lógico, como eu falei, atinge mais os cristãos, os evangélicos, porque as pessoas elas tendem a ser proativas no reino de Deus, mas esse proativismo ele é tão exacerbado, tão messiânico, que se elas pensam, se elas não fizerem algo, tudo vai acabar. Hoje estou falando um pouco sobre o complexo.
é um tema que eu tenho estudado, estudei no ano passado e estou estudando cada vez mais, mas que em 2023 você procure entender os complexos que fazem parte da sua vida, da sua mente, da sua alma. Administre-os da melhor forma possível. Os que estão de forma exacerbada, exagerada em sua vida, coloque eles um pouco mais para baixo. E os que estão muito lá embaixo, dá um up neles, levanta eles um pouquinho. Tenha os seus complexos equilibrados. Obviamente, permita que Deus toque o seu coração, toque a sua mente, e Ele fará com que esses complexos eles possam, de uma forma equilibrada, fazer com que você viva uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida plena. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus, feliz 2023.